Cada um de nós escolhe isso. E não há dor pior do que a dor do arrependimento. Se. Né? Se eu tivesse feito. Se eu... E nós vamos vivê-las em alguns momentos. Sim. Eu podia ter me dedicado um pouco mais àquela pessoa. Eu podia ter me dedicado mais àquela pessoa. A gente cresce, a gente evolui quando a gente se questiona. Como é que eu posso melhorar o meu desempenho? Em qualquer área da nossa vida. Sim. Como? De que maneira? O que eu preciso mudar? Né? Que trambolho que eu preciso largar? Sim. Né? O que eu preciso fazer? Então, na vida nós somos sempre aprendizes. Né? Então, assim, líderes são lifelong learners, aprendem a vida. E esse é o processo. E você falou, eu acho que a única coisa que talvez eu tenha melhorado com o tempo é a qualidade das minhas perguntas. A qualidade das suas perguntas. Não é a qualidade das minhas respostas. Quando um treinador vem a mim e faz uma pergunta sobre alguma coisa, eu falo, bem, eu tenho uma resposta, mas não sei se ela é a melhor, mas eu tenho uma boa pergunta para fazer em relação a isso. Para que você, Muito bom. Eu acho que a mentoria é isso, é você fazer e provocar nas pessoas, através dos seus questionamentos, né, melhores perguntas. Eu não tenho as melhores respostas, melhores perguntas. Então você falou de coisas importantes, que é, primeiro, humildade. Humildade. E quando a gente faz liderança, que é um tema que me toca muito, assim, que eu quero olhar os grandes líderes e ver que eles realmente, por que são os líderes que nos inspiram, Sim. né? Se tem uma característica de um líder que é fundamental, é a humildade. E eu uso sempre aquela teoria da janela do espelho. Sim. Um grande líder, e você estava aqui, eu tive a oportunidade de vê-lo gravando assim na sua live e tal, com a tua turma aqui. Quando a coisa sai bacana, tem êxito naquele evento que você está realizando, que natureza for, tem êxito. Você olha para o seu time e fala, pô, galera, obrigado. Pô, Malu, tá, obrigado, foi ótimo. Se não fosse por vocês. Quando tem uma derrota, a coisa não sai bem, você olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Por que eu não dei o suporte necessário às pessoas para que a coisa acontecesse legal? Isso é uma coisa que, quando você olha, né, para aquelas pessoas que são pretensos líderes, mas não são líderes, são apenas têm um crachá de autoridade, quando há uma vitória, ele olha para o espelho e fala, porra, eu sou o cara. Quando há uma derrota, ele aponta dedos. Porra, ele não fez o que eu mandei, como se a gente mandasse em alguém. Se você não inspirar a pessoa a fazer aquilo que você, de uma certa forma, propôs, ele não vai fazer. Nós estávamos aqui conversando ontem sobre essa questão da cultura. Como é que você mede a força de uma cultura? Que o líder é o guardião. O líder é o guardião daquela cultura. Certo. Como é que você mede a força? Quando você não está, as coisas acontecem e a dinâmica ela é da forma como se estivesse. Essa é a força da cultura. Porque as pessoas estão engajadas e agindo daquela maneira. Então, quando você perguntou aquilo ali, nós estávamos conversando, estava o Gilberto Silva conosco, estava a galera ali, né? Eu lembro de tudo, assim, a gente conversando. Eu falei, aquela troca, né? Ontem aqui com a gente, você falando, eu pensando, caramba, eu estou aqui ontem um pouquinho melhor do que eu entrei aqui ontem, Lógico. Sentado nessa sala ali, ó, no chão ali. Aí nós fomos para a sala de chá, conversando, ele falou algumas coisas, falou de fé e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho que melhorar um pouquinho. Conversei com minhas meninas ontem, tem menina muito religiosa, levei um pouco daquela pequena dica, daquele pequeno insight do Tiago para algumas pessoas minhas também. Esses pequenos percentuais de evolução, eu sou economista de formação, fazem toda a diferença. Juros compostos no final do ano serão um gap enorme nessa história. Então é nisso que eu verdadeiramente acredito. Eu quero estar em lugares onde eu possa ser questionado, onde eu possa me questionar, eu possa sair dali e tirar alguma coisa de melhor. E ir para um treino, mas já fiz isso tantas vezes, o meu treino tem que ser diferente, tem que ser um pouco melhor. Aquela história é fazer o seu melhor com aquilo que está à sua disposição naquele momento. Nós não tínhamos ginásio para treinar, mas nós tínhamos um espaço, que era o estacionamento. Liso, asfalto holandês, bacana. Nós tínhamos as bolas, tínhamos pessoas, vamos treinar. O treino não vai ser o melhor? Não. É aquela história, você não tem uma piscina de 50 metros, olímpico para você treinar, mas chegou um lugar, tem um hotel, tem uma piscina de 20. Não é o ideal, mas você vai treinar. 5 voltas vai dar 100. E você vai treinar. Você vai, ao menos, minimizar a perda. Legal. Entendeu? Naquela situação que você tem. E essa história, ela não foi a única história. Eu fui dar uma palestra um dia numa empresa, estava lá, uma galera, centenas de pessoas, era um evento grande. E aí alguém perguntou disso, isso foi em 2003. E uma senhora que estava assistindo, eu queria dar um depoimento, falei, por favor, olha, eu estava no Rio de Janeiro com meu marido em 2016, e nosso jogador da tarde não tinha local para se treinar e tal,
Nós estávamos no hotel, pertinho do Rio Centro, e tinha um estacionamento. Eu fui para um estacionamento. Só que ela falou, olha, eu cheguei lá, fui dar uma caminhada na ciclovia com meu marido, perto dali, estava num evento no Rio Centro, fui dar uma caminhada de manhã. De repente vi umas bolas e fui lá perto. Quando eu cheguei lá, estava o Bernardinho com um grupo, ano Olímpico, 2016, 13 anos depois do primeiro episódio de estacionamento, treinando no estacionamento pela manhã. Né? Naquela manhã, jogamos à tarde contra o Irã, esse torneio e tal, ganhamos, tal, e seguimos e fomos para a Olimpíada. Então isso se repetiu, mas não é porque era o estacionamento, era um espaço aberto, era a piscina que eu encontrei naquele momento para fazer uma atividade com os rapazes. Entendi. Uma atividade de mobilização, etc e tal, porque você tem aquela coisa, eu preparo mentalmente, fisicamente, tá, né, preparado para, né, para o jogo, para o evento, etc. Tal. Mas principalmente tem uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas, que é quase que você trabalhar o seu senso de merecimento. Você vai fazer o Iron. Se você não treinar e não se preparar, tem a principal coisa que vai te pegar. Às vezes você é um cara, puxa, que tem uma capacidade, um VO2, uma capacidade física já desenvolvida, bacana, natação de alto nível, blá, 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 blá. Mas tem uma coisa que te pega, que gera insegurança, que é quando você sabe o seguinte, eu não me preparei como deveria, eu não mereço. Exatamente. Então ele fala, essas pequenas ações, elas desenvolvem aquilo que eu chamo de senso de merecimento. Eu fiz por onde? Eu fiquei até tarde, eu acordei cedo, eu visitei meu cliente, eu fiz mais uma vez, eu me preparei. Quando você não faz isso, gera aquela história do, será que eu mereço? Você começa a entrar na dúvida de... E aí você dá uma fraquejada, você se sente impotente. Por isso que eu falo, galera, vamos aliviar a nossa mochila, tirar um trambolho. Um pequeno trambolho que você tire, uma pequena coisa que você faça, arrumar a sua cama de manhã, de trabalhar a autoestima, aí você vai para a segunda missão do dia. Dá mais uma. Primeiro eu fiz. Dá mais uma. Essa eu fiz também. Quando você não faz, quando você aperta aquele botão soneca e fica mais um pouquinho, é gostoso, né? E é o que você fala. Caia fala muito, que é muito legal. Uhum. O bom hábito, ele é cumulativo. Ele requer o quê? Consistência. Sim. De novo. Não, poxa, eu nadei, vou lá, treinei hoje natação, mas eu não saio da academia, da piscina, porra, não, estou pronto. Não, é de novo, de novo, de novo. O mau hábito, recompensa imediata. Fiquei uma hora na cama, que maravilha, que prazer. Comi aquela coisa ruim que eu não deveria ter comido, que eu estou burlando a minha própria dieta, o prazer é imediato. A boa dieta, ela requer o quê? A leitura. Ela requer o quê? Acumular. Sim. Eu fui lá e li 10 páginas de um livro, bacana ler 10 páginas de um livro, mas não te traz o conhecimento daquele livro. Mas quando você 10 páginas, mais 10 páginas, mais 10 páginas, são 300, são pequenas conquistas diárias. Isso requer o quê? Disciplina. Eu saí cedo do hotel para vir com você para cá. Estava meu companheiro, meu assistente, dormindo lá. Fui lá, arrumei minha cama. Não precisava. Mas, gente, pô, será que está ligado a minha disciplina ou não? Está on ou não está on? E uma vez, um dia me perguntaram lá atrás, né, em relação ao Bruno, meu filho, Bernardinho, cara, coitado daquele moleque, deve apanhar, deve sofrer, o cara deve dar chicotada nele e tal. Psicopata. A única coisa que eu falo diariamente para ele, falava, hoje em dia ele tem uma disciplina e uma coisa até maior do que a minha. Ele é um dos meus mentores hoje. E ele fala o seguinte, eu falava para ele o seguinte, lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, entenda treinamento como a sua atividade, a sua preparação, aquilo que você faz. Estou falando de esporte, mas para a vida. Cada dia que você diz, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Se um dos seus sonhos nesse momento é completar o Ironman, todo dia você tem. E outra coisa, quando a gente fala de disciplina, eu passei aqui 24 horas próximo de vocês aqui. Quantidade de atividades, de desafios, de coisas que vocês têm. O que é disciplina? É saber dizer não para um monte de coisa que vai aparecer. Escolher. Prioridade. Não prioridade desse, prioridade de. Certo. Então, você tem que ter aquele tempo dedicado àquilo ali. Porque senão vai bater um certo arrependimento. Sim. E tendo arrependimento, a sua força mental, a sua capacidade de lidar com aquele desafio da sua área vai ser menor. Sim. E aí quando você estiver lá, depois dos 180 de pedal, 42, você vai comer, não. Então, faça. Né? Tem aquele tempo. Não é as 2 horas, mas 1 hora bem feita, Sim. 1h30 bem feita. Não, hoje eu vou dar 2 horas. Né? Então, sempre respeitando a tríade. Saúde, família e trabalho. Né? Mas aquilo ali é uma meta que você colocou. Que você está vendo junto com a sua família.
Você tá ali, né? O seu filhinho tá vendo você correr, você fazer as coisas, lá ela está dando uma força para você. Exatamente. É duro, é doído, né? Eu vou fazer um meio. Fiz 62 anos. Vou fazer um meio em Maceió. E, assim, tenho feito uma base de treinamento, mas vou me dedicar forte a partir de agora. A tive a decisão que você participou, tocamos várias vezes da minha não ida para a França. Né? E foi claro, porque ao longo da vida eu transgredi. Eu não sou... Né? Eu errei, eu transgredi na ordem, eu subverti a ordem muitas vezes. Certo. E eu errei. Agora eu aprendi, eu não posso errar de novo. Posso errar diferente. Novos erros, né? Hã? Novos erros. Novos erros, sempre. Os mesmos não. Como é que assim? Não, os mesmos jamais. Que aí, não. Então, novos erros. Mas não podia. Então, família. Saúde, família. Saúde eu tenho permanentemente tentado fazer legal, bem feito e tal. Mas família. Perfeito. Trabalho. Não vai, é claro, as pessoas não entendem. Ah, não, mas eu não vou dedicar a minha família 10 horas do meu dia durante a semana. A gente trabalha muito mais tempo. Mas a gente tem a qualidade, né, e a relevância da família está na nossa cabeça. O celular. Eu, quando entro no treino, eu desligo o celular. Eu cheguei no ginásio, eu desligo o celular. O mundo não vai acabar 2 horas que eu estou dando treino. Sim. Até porque é uma pesquisa em Harvard. Você deixa o celular ligado perto de você durante uma palestra, durante uma aula, durante algo, uma atividade que você esteja, a sua capacidade de absorção e de foco naquilo ali, ela é menor. Só pelo fato do celular estar perto de você. Ligado, ele está ali. Virado, não importa. Naquele momento não é ali, foco total. Certo. Tá com seus filhos, desliga o seu celular. E uma das coisas dinâmicas que eu fiz, e serve para a gente como um laboratório, nós fizemos uma dinâmica na faculdade, 35 alunos jovens, 19 a 21, 22 anos, tal. Esse é o range aí, o raio de idade. Pitch. Fale 2 coisas para mim. Uma coisa, a gente quer saber qual é o seu ponto forte. Sabe também, meu ponto forte, eu sou criativo, eu sou disciplinado e tal. Qual é o seu ponto forte? 35 alunos foram vários. Qual é o seu ponto fraco? O que você tem que trabalhar? Melhorar autoconhecimento e humildade. 2 pontos fracos vieram à tona de 35 jovens. Não sou disciplinado. Puxa, eu procrastino. Né? Processo não, do meu jeito. Mas tem processo. Não, a planilha é minha, não. A planilha que o treinador orientou, né? No meu tempo. Não tem prazo. A vida nos dá prazos. Né? E o segundo eu lido mal com as frustrações. Nós vamos receber nãos. A vida não será sempre justa. Nós vamos falhar. Nós vamos errar. E aí? Assume que errou. Eu, errei aqui, eu fugi da dieta, eu não cumpri aquilo que eu prometi. Tá bom, e aí? Focando agora. O outro já foi. Aprendeu? Doeu? Segue em frente. Nós vamos errar. Não adianta ficar vivendo no passado. Viver no passado gera uma certa quase depressão. Você fica ali e tal. Olhar para frente gera ansiedade. Certo. O único momento que você controla que agora. É o presente que a vida nos dá. A vida nos dá um presente, que é o presente. Nós estamos aqui. É o agora. Fazer o melhor agora. Saindo daqui melhor, você ali fazer o melhor daqui a algumas horas, quando for dar treino. Você vai dar uma palestra. Aí depois fazer o melhor ali, tendo vivido uma experiência com você aqui. Então, eu acho que assim, disciplina e resiliência. E nós vivemos muitos anos numa área, eu continuo e você, de uma certa maneira, está muito próximo, que é a área do esporte. Sim. O esporte, você quer um ambiente melhor para você treinar disciplina e resiliência? Quantas vezes você perdeu? Quantas vezes você falhou no esporte? Lidar com os nãos. Um mínimo de disciplina para ter êxito no esporte. Mínimo. Senão você não vai ter. Você treina disciplina e resiliência. E um dos desafios que eu coloquei para os jovens alunos é, durante 2 horas que a aula dura, desliga o celular. Você não é capaz de ligar o celular? Não, é uma ferramenta. Mas agora você não vai precisar dessa ferramenta. Agora eu quero dedicação total a essas 2 horas de debate, de dinâmica que nós vamos fazer aqui. Eu quero 2 horas dedicadas ao treinamento que você vai ter lá. Focado. 100% presente. Ou seja, a gente assume que tem medo, mas... Dia 29 de agosto de 2004. É uma passagem interessantíssima. Dia da final olímpica de Atenas. Né? Transformando esse ouro em ouro. O ouro foi lá, em Atenas, 2004. Próximo livro é Veio o Ouro. E agora? Fantástico. A questão é... E aí o Giovanni Didio, outra figura maravilhosa. Quando eu cheguei à seleção em 2001, me toca o telefone. Eu estava em Belo Horizonte com o meu time feminino. Peraí, aqui é o Didio. Eu não sabia na época, o apelido dele era Didio, Giovanni Gávio, bicampeão olímpico. Barcelona 92 e Atenas 2004. Quais são os seus planos para mim? Ele perguntou.
E eu perguntei para ele, quais são os seus planos para você? Eles são seus para você. Eu sou um facilitador, mas você tem que... Eu quero, então prova. Dia seguinte ele estava nutricionista e e ele veio como um soldado, não como um general. E ele disse o seguinte, Põe a caneta pra mim, eu sou reserva, começar a anotar aqui. eu sou reserva, eu vou ser o melhor reserva Com um caderno. que o voleibol mundial já viu. Ele se tornou o melhor reserva, porque ele não era titular. Ele foi titular em alguns momentos, Giovanni. Eu vou ser o melhor backup. Eu vou desafiar os titulares a serem melhores, porque se ele não for bom, eu tomo no lugar dele. Mas ele falava desafiar. Dia 29 de agosto, estamos no vestiário em Atenas. E naquelas brincadeiras de criar zona de desconforto, né, quando nós ganhamos o Mundial em 2002, a nossa rotina era de 9 a meio-dia, de 5 às 8, quer que seja. E aí eu falei o seguinte, 9 a meio-dia era a nossa rotina. Aí eu falei, pessoal, ano que vem vamos começar às 8 da manhã. 2003 começamos às 8 da manhã. Acordava às 6h30, 7 horas no café, 7h30, 8 horas treinar. Aí ganhamos a Copa do Mundo em 2003, pela primeira vez no Japão. No aeroporto do Japão, falei, pessoal, parabéns, ano que vem, vamos começar às 7 da manhã. Teve um gato que disse, né? Então não vamos ganhar mais nada, onde é que você vai parar? E a gente continuou. Era criar desconforto aos campeões do desconforto. Aos campeões do desconforto. É a única forma da gente realmente testá-los. E aí, nós chegamos no vestiário em 2004. Estamos ali naquele momento de tensão, final olímpica. Aquele frio na barriga, aquela coisa toda, estamos no vestiário. E tinha um chart, né? Um flip chart lá, e o Giovanni aqui. Um quadro branco, o Giovanni botou. Ninguém treinou mais do que nós. Ninguém merece mais do que nós. E certamente ninguém acordou tão cedo. A brincadeira que ele colocou, até no sentido de um pouco de relaxar a turma, trazia muito de verdade. Do senso de merecimento, da preparação, dedicação. Será que aqueles caras que estavam do outro lado da quadra tinham treinado tanto quanto a gente? Tinham acordado tão cedo? Tinham se sacrificado, entre aspas, tanto quanto nós? Eles não vão derrubar a gente. A ideia por trás daquilo, nós fizemos mais. Que animal. Entendeu? Era uma brincadeira, mas que tinha tanto de verdade, tanto de suor. Né? Tanto daqueles caras dos 300 espartanos que estavam ali. Sim. Né? Os caras não vão derrubar a gente. Podem ser. Mas aí, voltando às pessoas aqui, tem uma coisa na vida que é muito importante, que é o foco. Focar, né? Como é que a gente foca? E no que a gente foca? O que é importante para você? É importante eu me preparar bem, eu ler bem, eu cuidar da minha família. Então, tem coisas que eu tenho que focar. Para se focar, você tem que dizer não para algumas coisas. Diga não aos ruídos. O que é o ruído? Tudo aquilo que você não controla, isso é estoicismo, né? Tudo que você não controla é ruído. O que a mídia vai dizer é ruído. Né? O que, eventualmente, alguém vai achar é ruído. Você não controla aquilo. Você não controla, você controla as emoções, como você lida com aquilo. Se disser aquilo condicionar as suas emoções, né, aí você vai estar se prejudicando. Como é que você vai fazer para lidar com aquilo? Primeira coisa, o que é importante? Foca naquilo. O que você controla? Elimine os ruídos. Não existe crescimento acompanhado de conforto. Você quer melhorar a sua performance? Não tem que gerar algum desconforto? Tem. Quer melhorar a sua vida? O desconforto de abrir mão de um trambolho não é desconfortável? Pra caramba. Até então, esse trambolho estava tão identificado com ele, parecia que... Tá ali, é confortável. Tirar dali, parar de procrastinar não é desconfortável? Um pouco mais disciplinado na minha vida. Eu falo sobre isso, de melhorar os meus hábitos, pequenos bons hábitos, incorporá-los, e aí tal, isso vai gerando, né? Melhorando que eu vou melhorar. E eu sou de um esporte coletivo, e empreender é um esporte coletivo. Viver é um ato coletivo. Que todos nós, 7 bilhões de jogadores, entendamos que nós somos parte de um time chamado raça humana. Somos parte de um time. Vamos nos entender como parte de um time. Consciência coletiva. O que eu faço que afeta? Então, se nós desenvolvermos um pouco a nossa disciplina, nosso dia a dia, em relação às coisas da nossa vida, disciplina no contato com a família, de qualidade, estar ali com os meus filhos, fazer ali, disciplina em estudar, em trabalhar, em treinar, o que é que disciplina? E segundo, essa questão da consciência coletiva. Né? Então, a mensagem seria essa. Individualmente, vamos pensar na nossa vida, disciplinar um pouco a nossa. O que é importante? Tem que focar nisso. O que a gente controla? Focar nisso. E depois, esse entendimento que nós somos um time.
e que a gente tem que trabalhar por esse time. Nós somos apenas um pequeno jogador num time de 7 bilhões de pessoas. Mas se cada jogador, né, fizer um pouquinho mais a sua parte, esse time vai brilhar. É por aí.